e dizer que eu estou muito feliz em estar unanimemente com os irmãos. Em uma visão panorâmica no andamento da liturgia do culto, eu notei que os irmãos estão felizes. A graça de Deus, ela nos proporciona estes momentos marcos. Há um texto nas Escrituras que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Torça para Deus se alegrar, porque quando Ele se alegra, você é fortalecido. Eu preciso disso. E eu quero aproveitar este momento, agradecer, expressar minha gratidão por esta oportunidade de estar com os irmãos, juntamente com esta família que já eu conheço há décadas. Bem como também esta linda igreja, que nos dá sempre uma receptividade calorosa. Eu posso fazer uma expressão de elogio. Os irmãos são um excelente anfitrião. Que Deus continue nos abençoando. Aproveitando o ensejo, quero solicitar aos irmãos carinhosamente para que leiamos a palavra do eterno Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 19. Os irmãos que acharam, digam amém. Quero trazer-lhes uma palavra sobre contrastes, contradições, contrastes. Os irmãos vão entender no decorrer da exposição da mesma o que eu quero vos falar sobre contrastes. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Diz o texto sagrado, leiamos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Olha o contraste. Assim pela obediência de um homem muitos serão feitos justos. Por vezes assentar, vamos ouvir. Destino servo de Deus. Este trecho aqui, ele é muito claro quando a Bíblia nos diz que acerca de um contraste que nós encontramos neste trecho dele, sinalizarmos de forma analítica. Mas notem, quando eu falo de contraste, se os irmãos observarem de maneira minuciosa o texto que li, todos nós queremos ser o primeiro. Por quê? Porque o primeiro homem, conforme diz o trecho bíblico, através de um homem desobediente, todos foram feitos pecadores. Mas o segundo homem, pela sua obediência, todos foram feitos justos ou serão justos. Mas observe que nós queremos sempre ser o primeiro. Ninguém quer ser o segundo. Nas disputas das medalhas, quem é o primeiro recebe a medalha de ouro, quem é o segundo recebe a medalha de prata. Entretanto, mesmo ganhando a medalha de prata, quem é o segundo não se dá por satisfeito. Em resumo, todos nós queremos ser o primeiro, mas Jesus disse assim: aquele que quer ser o último será o primeiro. Em outras palavras, o último será o primeiro. Mas observe bem que o texto diz: porém, neste momento, gostaria de provar que nem sempre o primeiro é o melhor. Em outras palavras, nem todos aqueles que chegam em primeiro é emblema, significa que ele é o melhor. Jesus veio em segundo, mas ele é o primeiro. Repetindo, Jesus ele veio em segundo, mas ele é o primeiro. Isso confirma em Jesus o segundo Adão. Notem, o primeiro Adão fracassou, porém o segundo Adão, que é Jesus, venceu o pecado, venceu os Satanás, venceu a morte. Então, se alguém colocar você em segundo, não fique chateado com isso, porque ninguém pode desprezar ninguém, porque hoje você pode ser o último, mas amanhã você pode ser o primeiro.
Jesus. Por mais que sejamos antagônicos, repetindo, antagônicos, existem algumas similitudes harmônicas que podem ser aplicadas a Adão e a Jesus Cristo. Porém, irmãos, a minha proposta desta noite é trazer alguns contrastes entre Adão e entre o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Primeiro Adão, segundo Adão, Jesus Cristo. E a primeira contradição, o primeiro contraste é que o primeiro Adão foi feito alma vivente. Lembra que o próprio Deus, ele fez o boneco, criou o homem e ele tornou-se alma vivente. Só que o segundo Adão, segundo diz a Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 46, ele é espírito vivificante. O primeiro Adão foi o homem natural, o segundo Adão é espiritual, conforme a primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículo 46, que é a carta de Paulo aos Coríntios. O segundo contraste entre Adão e Jesus, o primeiro Adão foi formado da terra, formação da terra. O primeiro Adão, o segundo Adão, ele veio do céu. O próprio Jesus disse assim, ó, ninguém desceu do céu, senão aquele, a Bíblia fala aquele que subiu, ou seja, está falando de Jesus. O primeiro Adão foi formado da terra, o segundo Adão, ele veio do céu. Tem uma novela que passou alguns anos atrás que diz do anjo que caiu do céu. Note, irmão, o anjo que caiu do céu foi o diabo. Deus, Jesus, ele não caiu do céu, ele desceu. Cair é uma coisa, descer é outra. Quem cai foi o diabo que caiu. Deus não, ele desceu. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Jesus desceu, o diabo caiu. Jesus desceu, o diabo caiu. O diabo quer te derrubar, Deus quer te levantar. A meta do adversário é te derrubar, ver você na ruína, ver você na desgraça, ver você em viver uma vida de caótica, uma vida de somente de problemas, mas Deus estende a sua mão sobre a sua vida hoje e te põe de pé. Primeiro Adão, essa característica, foi formado na terra. Segundo Adão, veio do céu. O primeiro Adão foi desobediente. O segundo Adão foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Notem aqui, irmãos, que o primeiro Adão foi desobediente. Qual foi a desobediência dele? A Bíblia diz assim, que Deus disse assim, olha, de toda a árvore comereis, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos se era macieira, não sabemos se era bananeira, não sabemos que tipo de fruta era, mas o próprio Adão foi reprovado no teste da obediência, e ele foi desobediente. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e caiu. Antes deles caírem, não havia pecado no homem, já existia o pecado, não no homem. Notem que ele comeu, ou seja, a esposa comeu e depois passou para Adão. Escute aqui, irmão, a esposa comeu e passou o fruto proibido para Adão. Notem uma coisa que eu vou dizer: a salvação, ela é individualista, é pessoal. Se você crê em Jesus e teu marido não crê, queira saber uma coisa: você que tem que vir na igreja, se teu marido não quer, ore por ele, busque a Deus por ele. O que importa é você estar na presença de Deus, porque a salvação é individual. Não deixe de vir na igreja porque teu filho não quer, porque tua mulher não quer. O que importa é você estar aqui e Deus tem bênção para a tua vida nesta igreja.
no Deus que você crê. Aleluia. Salvação é espiritual. O primeiro Adão foi desobediente. O segundo Adão, ele foi obediente até a morte. A morte de cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele disse assim: está consumado. Ele cumpriu o projeto que o Pai determinou. Escute uma coisa, irmão. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Tem muita gente cantando aí, ó, mas é rebelde, é desobediente. Pode ser o melhor cantor, mas é desobediente, não vale nada. Melhor obedecer do que sacrificar. O quarto contraste entre Adão e Jesus, o quarto contraste. Por meio de Adão veio o pecado ao mundo. Adão pecou e desencadeou na sua descendência, na posteridade, uma natureza pecaminosa. Irmãos, tem muita coisa que você faz que você não quer fazer. A Bíblia fala assim, ó, o que eu quero fazer eu não faço. É uma guerra espiritual. Você fica num conflito interno. Mentira, engano, coisas erradas. Você luta consigo, eu não quero isso para a minha vida. Mas a cara te empurra, a cara te impele, a cara vai te empurrando. Você quer ter uma vida de harmonia, uma vida tranquila, honesta. Você quer viver uma vida certinha, mas o desejo da carne é forte. A tendência do homem é pecar, é errar. Através do Adão veio o pecado e desencadeou para a prosperidade. Você não quer viver uma vida de prostituição, você não quer viver uma vida de bebedeira, você não quer viver uma vida de consumir droga, você não quer isso. Mas a carne fala assim: consumir droga, cheira pó, pega leite para cara de cachaça. Mas eu quero te dizer que o segundo Adão, ele venceu o pecado e nunca pecou. Deus está aqui para te dizer: eu estou aqui para te perdoar se você se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Oh, Adão, através dele veio o pecado. Primeiro Adão, segundo Adão, veio alguém que é Jesus, para que você fosse justificado dos seus pecados. Agora, aqui dá lição sobre o contraste entre o Adão antigo, o primeiro Adão, e o segundo Adão, que é Jesus. Quinto contraste: através do primeiro Adão, diz o texto, a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. Escute aqui, meu irmão. O primeiro Adão trouxe a morte ao mundo. A Bíblia diz assim, ó, que aos homens estão ordenados a morrer uma só vez. Uma só vez. Então, com a queda do homem, do primeiro Adão, o homem passou a morrer, a descer a sepultura, a descer a cova. O homem não foi criado para morrer, mas com o pecado de Adão, o primeiro Adão, veio a morte. Irmão, todos têm medo de morrer. Todos têm medo de morrer. Muitos não querem, quando falam morrer, tem medo. Ah, eu não quero morrer. Mas todos iremos morrer um dia. Se Jesus não vier antes. Mas analise bem, a Bíblia diz assim que através de Adão trouxe a morte. Uns morrem esfaqueados, outros morrem alvejados com um tiro, outros morrem sendo espancados, outros morrem na cadeira elétrica, outros morrem através de várias atrocidades que fazem o mesmo ou a mesma. Mas todos iremos morrer. Um dia todos iremos vestir o pijama de madeira. Um dia todos iremos descer a sepultura. Mas a Bíblia diz que Deus faz descer a sepultura e subir dela. O problema da morte não é a morte. O problema da morte é depois da morte. Se você morrer hoje, tu vai para onde? Meu Deus.
Escute-me. Esse tempo atrás eu estava na rede social observando pessoas que vivem uma vida libertina, uma vida depravada, uma vida pervertida. O camarada morreu e coloca a mensagem assim, ó: o céu está brilhando. Mentira! Brilhando o quê? Que brilhando o quê? Brilho é o crente quando morre. Brilho é quando o crente morre. E pessoas se iludem. E escute, o primeiro Adão, com a queda dele, trouxe a morte. Mas o segundo Adão trouxe vida ao mundo. Aleluia. E todos aqueles que nele crê passaram da morte para a vida. Vida espiritual. Irmãos, o primeiro Adão, sexto ponto, o primeiro Adão fracassou na tentação e tornou o primeiro pecador. Irmão, Adão e Eva cederam à tentação. Se bem que foi, no caso de Eva, que passou o fruto para Adão. Mas Adão foi na conversa de Eva, e Eva deu ouvido para a serpente. Em outras palavras, Eva cedeu à tentação. Escute aqui, irmão: ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Sabe o que é tentação? Tentação é chegar em você e oferecer maconha, e você é viciado, e você fica ali, pega ou não pega, consuma. Aí você fala: não. Você ser tentado, alguém oferecer, não é pecado. O problema é você pegar a maconha e consumir. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Aquele irmão me machucou, me pisou, vou tomar satisfação. Vou chegar nessa irmã, vou falar um monte de coisa para ela. Aí o diabo, opa, ele sussurra, vai lá, desce o braço, machuca, fala o que você quer falar. O Espírito Santo chamada: não faça isso. Tu é crente lavado no sangue de Jesus. Vai orar. Crente que briga o meu com Deus, quando tem um problema, ele vai pro joelho, não é uma satisfação de ninguém. Não gostou? Vou repetir. Crente que briga o meu com Deus, não toma satisfação de ninguém. Ele vai falar com o papai que resolve a causa. Tentação, o diabo ele tenta você na visão, no ouvido, no olfato, no tato. Ele tenta você em todas as esferas, principalmente aqui na visão e na audição. O diabo faz você entender coisas que não existem. O diabo faz você ver coisas que não existem. Aí ele fala: vai lá, tenta, agride, e através de um copo d'água forma-se uma grande tempestade. Mas a tentação hoje está sendo vencida em nome de Jesus. Um certo pastor disse assim que o diabo vem com sapatinho de lã. Sabe o que é? Sapatinho de lã? Ele vem de um jeito, de maneira assim, rasteira, que você não sente, não ouve a risada. Ele arma uma maneira tão terrível e sinistro que quando você abre os olhos, já caiu na armadilha. Mas Deus está desfazendo toda a bronca. Eu vou repetir: Deus está desfazendo toda a armadilha do inferno e sua maia. Quem quer esta palavra? Fala uma coisa, meu irmão. O primeiro Adão, ele cedeu à tentação. O segundo Adão, que é Jesus, ele venceu a tentação. Venceu. Irmão, Lucas 4, Mateus 4 registra isso. Lembra que diz a Bíblia? Que o diabo chegou, tentou Jesus
Você não consegue apalpá-lo. Ele não é visível, mas ele é inteligente. O diabo é inteligente. Ele é um anjo caído, lembra? Muitíssimo inteligente. É sagaz, é engenhoso. Mas Deus é maior do que ele. Aleluia. Você está sendo tentado na tua casa. Está sendo alvo de bombardeio. É pior do que os canhões da Rússia contra a Ucrânia. Ele aponta o teu ar. Vou derrubar ela aqui, vou derrubar ela lá. Mas o diabo está roubando as malas dele agora. Está saindo de lá. Eu estou sentindo Deus nesta palavra. A sua ideia, vença esta tentação em nome de Jesus. Você precisa vencer a tentação. Mas observe bem, o primeiro Adão cedeu a tentação. O segundo Adão, que é Jesus, ele venceu a tentação. Agora tem um porém. Jesus venceu a tentação em três aspectos: por concupiscência da carne, por concupiscência dos olhos e soberba da vida. Em três aspectos. Jesus venceu Satanás usando a palavra. Aquele ator americano que agora escreveu um livro Fé sobre Fogo, ele disse assim que aquele texto de Lucas 4 e Atos 4 mostra de maneira contundente quem Satanás ataca, como ele ataca, como a estratégia, maneira, forma, metodologia que ele usa para atacar. Irmão, o diabo ele vai tentar você no seu maior ponto fraco. Se você não gosta que alguém fale mal de você, ele vai usar pessoas para falar mal de você. Ele vai atingir seu ponto fraco. E se você não tapar essa brecha, seu ponto fraco vai fazer fumaça. Mas hoje, o inimigo que nos tenta, ele levantou para cair.
diferente. Ele ressuscitou. Maria não reconheceu ele. Por quê? Porque ele estava diferente. Ele disse: Maria, Senhor. Notem aqui, irmão, que ela reconheceu depois de algum tempo. Por quê? Porque na ressurreição de Cristo teve algumas mudanças. E disse assim: não me toques, disse ele para Maria, porque eu não subi ao Pai. E ele ficou aqui algum tempo. Diz um texto, diz alguns teólogos, que ele ficou aproximadamente 40 dias. Foi testemunha de alguns. Mas por que estou dizendo isso? Porque ele ressuscitou, morreu. Adão morreu, Jesus morreu e está na glória. O corpo glorificado. Apocalipse capítulo 1. João descreve Jesus glorificado. Como que é ele, João? Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés é como latão reluzente. A sua boca, a sua voz é como voz de um casado. O seu cinto é como a ordem de Melquisedeque. Os seus cabelos são brancos como a neve. Jesus não está mais no sepulcro. Ele está à destra do Pai, porque ele já ressuscitou. O primeiro Adão morreu, o segundo Adão morreu, mas ressuscitou. O primeiro Adão voltou ao pó, mas o segundo Adão, ele não voltou ao pó, ele voltou para o céu e assunto ao céu, conforme diz Atos capítulo 1, registro ali de uma maneira categórica. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. Escute-me aqui, irmão. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. Lembra que eu pesquiso lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que depois que Adão caiu, foi colocada uma espada para impedir que Adão e Eva entrassem no Éden. O segundo Adão, ele não foi expulso do paraíso. O segundo Adão, ele subiu até a destra do Pai. Lembra aquele homem que malfeitou aquele ladrão? Lá direito, disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estou falando isso, irmão. Sabe o que eu estou falando isso? Que aquele homem era um malfeitor, aquele homem não valia nada. Se eu estivesse ali, diria assim: Jesus, tu vai levar esse miserável do céu? Ninguém merece aqui chegar no céu. Não. Ninguém aqui é bonzinho, não. Verdade. Lembra seu passado? As podridão que você fez no passado? Nem era para você estar aqui ouvindo. A salvação não é por meritocracia. Tem gente que se acha, né? Eu vou para o céu porque não se luta. A Bíblia diz em Provérbios que a nossa sobra só como um trapo de imundície. Escute uma verdade que eu vou dizer: ninguém merece salvação. Aquele ladrão da cruz é a prova contundente, convincente, irrefutável do que eu estou falando. Jesus disse para aquele ladrão da cruz malfeitor: hoje mesmo estarás no paraíso. Vou falar uma palavra profética aqui nesta noite. Deus